Trazendo um pouco de como que foi o final de semana em Boston, Harvard. Foi movimentado, né? Bem Sábado movimentado. teve o Moro também, né? Sendo sabatinado ali. Deu treta do Moro com Augusto de Arruda Botelho, né? Eu vi. A expectativa para esse embate já era grande, tendo em vista tudo que aconteceu lá na Vaza Jato, né? Augusto de Arruda Botelho é um cara que é bem debruçado sobre esse assunto, e ontem aí com os presidenciáveis também, né, Vocês Paulo? sabem que de todas as... A gente pode comentar todas as falas aí dos candidatos, mas teve uma que me chamou bastante atenção, que foi a do Ciro Gomes em relação ao que é a população brasileira. Eu não sei se quem está nos ouvindo e nos assistindo viu justamente esse trecho da fala do Ciro, que eu queria colocar em discussão aqui, porque eu acho bem relevante. Ele diz que o povo brasileiro, Adrilho Jorge, é um povo único no mundo. Por quê? Porque é um povo de esquerda e de direita ao mesmo tempo. E aí, quando ele começou a falar isso, eu fiquei olhando e falei, o que esse cara... O povo é centro. Esse cara vai falar, cara. Agora anda com vai uma falar, perna. povo brasileiro é de direita e de esquerda. E aí eu vou dar razão pro Ciro Gomes. quê? Porque ele fala o seguinte, no aspecto econômico, o povo não é liberal. Sim, o povo está esperando concordo. justamente um auxílio disso, um auxílio daquilo, um Estado dependência, uma política mais social-democrata na área econômica, que não seja essencialmente a postura liberal, que é de visualizar o indivíduo como a grande solução das coisas. O povo não tem isso. Só que do outro lado, na outra esfera, o povo brasileiro é essencialmente conservador. Essencialmente conservador. Os costumes, você está falando? Olha só que maluco. Na área econômica, o povo é mais social-democrata, mais ligado à centro-esquerda, de esquerda. E na área de costumes, o povo é essencialmente de direita. Eu te explico. Tanto que ele atacou a fala do Lula sobre aborto, né? Falou que a Quer que fala eu te do Lula sobre explique? aborto foi Me estapafúrdia. explica, professor. Vou te explicar, meu amor, mas Como é é que agora. funciona esse Aula para negócio? Gustavo Noblar e Paulo Matias. Conta pra mim. É o nosso professor Adriles. Silêncio na Por que- sala. Silêncio na sala, escolinha do professor Adriles. A questão é a seguinte: por séculos, por décadas, desde que o Brasil foi descoberto, o Brasil se tornou um povo dependente de um paternalismo estatal, porque sempre o povo foi explorado por uma elite espúria que tomava o poder, que sufocava o micro e médio empreendedorismo e dava migalhas. Isso foi arraigado na cultura do brasileiro, que não tem essa cultura de empreender, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o self-made man, que é o sujeito que pode sair do nada e, através do seu trabalho, sem leis trabalhistas excessivas, sem leis econômicas excessivas que tolhem o seu trabalho, pode ascender, inclusive, à riqueza. É uma postura mais protestante. Então, o brasileiro, por ter sido explorado por uma elite estatal, espúria, escravocrata, então se tornou de grande forma pela pobreza, pela miséria, dependente do Estado. Então ele não tem essa convicção de que pelo trabalho livre você pode ascender. Até no Brasil, em que um cara que abre uma padaria tem que contratar um padeiro lá, que tem que pagar 3 vezes o salário do sujeito para o Estado. Então essa cultura se transforma numa cultura liberal. Concordo, mas eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade. Não, tudo bem, mas o fato hoje... Concordo. A análise está correta. A análise está correto, só que o Ciro é espertalhão e ele quer fazer um governo semi-socialista, então ele quer dar essas benesses, ele não quer mudar a mentalidade do povo. Agora, na questão essencial, ele tem razão, o povo é conservador, acredita na força do trabalho, na força da família, é contra o aborto, ele acha que o Lula, só que ele sabe que o Lula tem uma política abortista, sempre teve, que é uma pauta cara à esquerda, e ele não diz exatamente qual é a opinião dele, ou seja, e no mais, só para completar rapidamente, essa terceira via faz apoio subliminar, inconsciente ou não, a Lula, porque eles sabem que não tem voto e eles fazem essa equiparação falsa entre Bolsonaro, que é um governante que pode ter seus defeitos, mas não é o chefe da maior quadrilha da história do país, como é Luiz Inácio Lula da Silva. Então é uma equiparação falsa entre um criminoso condenado e um gestor que pode ter seus defeitos e falhas. A reunião dos 100 votos. Zoe, Simone Tebet, Dória e Ciro Gomes, a sua fala sobre os comentários. Gostou da minha aula? Obrigado, professor Adriles. Foi muito... Está esclarecido? Nota 5. Está esclarecido? Te agradeço bastante. Qual nota 5. Nota para a professora que dá a nota. Estamos sendo doutrinados aqui pelo professor Adriles. Super partidário essa classe. Legal. Deixa, é o seguinte, é uma piada, né? Tentar emplacar ainda essa terceira via. Por mais que eles decidam aí quem que vai ser a terceira via e os outros já se afastem, saiam do caminho, deixam o caminho livre, somando todos os porcentos aí que cada um tem, gente, não chega.
tinha 25%. Não tem chance alguma dessa terceira via dar certo. Essa Simone Tebet, que em algum momento da vida eu já tive admiração por ela, mas acabou completamente na CPMI, onde ela mostrou verdadeiramente, né, apoiando aquele circo. 2 mulheres foram humilhadas lá, ela não teve a coragem de defendê-las. Então, ela realmente mostrou a cara dela. Aposto que ela vai, como vice, está falando aqui com o Paulo agora, como vai ser como vice aí do Dória, que é um metido ditador, que a sede de poder fala mais alto, já mostrou a verdadeira face dele. Também tem o Ciro Gomes, que já várias vezes vem tentando aí se lançar, mas nunca tem os votos que precisa para isso, então sempre acaba se aliando aí ao Lula. Indiretamente defende, apoia essas pautas, mesmo ele falando que não. Quando chega ao poder, a gente sabe muito bem que sempre é a mesma coisa. Então, não tem nenhum candidato que, de fato, consiga quebrar essa hegemonia, né, que se criou no país. Esquerda e direita está verdadeiramente polarizado. Não surgiu nenhum nome, não vai dar tempo de surgir um nome que combata o Bolsonaro e o Lula e ganhe essa eleição. Então, cada vez se define mais esse cenário entre Lula e o Bolsonaro. Paulo, a Tebet, que não citou dessa vez em nenhum momento o Eduardo Leite, descartou o Sérgio Moro também, disse que o Moro, neste momento, não está entre essas possibilidades de formar essa chapa, e citou até o Luciano Bivar, né, que é o presidente do União Brasil, dizendo que ele vai ser esse candidato do União Brasil, que ele pode ali ser um vice, enfim. Ela fala que os candidatos são o Dória, o Luciano Bivar e ela. Vocês não vão falar do Morinho? Esperta, né? Esperta, Simone, né? O Moro é candidato aqui. Aí eu vou com vocês, eu acho que senador. Pode ser. Pelo União Brasil é o Datena. Não, senhor, meu amor, você precisa se atualizar um pouquinho. O Datena já fugiu? O Datena em 3 semanas mudou 2 vezes. Partido, Datena já está no partido. Ele foi oficializado junto com o Tarcisão ontem. Isso, mas União Brasil é outro partido, entendeu? Sim, eu sei. É outra pegada. Eu pensei que eles iam colocar. O Datena já foi do PT, do PSDB, do MDB, do e outra coisa que eu lembrei agora, a onde tem espaço, ele vai. Tebet, ela falou sobre reforma tributária, que se ela ganhar, vai colocar essa pauta. Tem a reforma tributária, está rolando lá no Congresso, tem um grupo que está batendo nessa tecla para ver se colocou em pauta e conseguem votar, e ela não faz parte dessa turma. E aí? É muito fácil, né? Falar, não, vou fazer quando eu for eleita, mas ela está com a Simone Tebet tem uma fala ótima dela, que ela falou o seguinte: no Brasil, a maioria dos presos são pobres. Simoninha, a maioria do Brasil é pobre. Talvez seja por isso que a maioria dos brasileiros sejam pobres. A maioria pretos e pobres, não são pobres. São pardos claros, pardos mais escuros. Porque tem agora, eventualmente, se você... Ela diz que o centro não pontua porque não tem cara. Quando tiver uma cara... ela é esperta, né, Simone? A cara aqui é o Dória, o Moro, ela... A Simone é muito espertinha. Ela quer ser a cara do centro. A Simone é esperta. E o que ela faz? Na hora que ela faz o comentário de quem são os candidatos, ela cita quem? João Dória, ela e Bivar, porque ela sabe que Bivar não é candidato a presidente, e o Dória? Apenas a vice, e o Dória já foi sabotado pelo ninho dele, apesar de estar insistindo ainda. Mas e aí ela tira da briga, ela tira da concorrência justo o que tem maior pontuação, que é o Sérgio Moro. E por que ela não cita o Eduardo Leite? E tira Eduardo Leite, porque ela quer esse imbróglio, ela quer essa treta entre Eduardo Leite e Dória, porque ela quer, essa briga abre espaço para ela. Eles brigando ali, o PSDB se sabotando, ela abre espaço para ela. Ela não cita o Eduardo Leite porque ela já está fechada com Dória para ser vice dele. É fechadíssimo. Olha. E lá vem o Doriana, pelo amor de Deus. Lá vem. Pode ser. Lá vem. Paulo Matias. Lá vem. Eu não duvido do Dória. O Dória topar ser vice. Não duvido. O Dória está numa situação que seria uma boa para ele ser vice da Simone, seria uma alternativa para ele conseguir voltar à cena. Talvez seja a única alternativa. Sabe o que vai acontecer? Agora, a terceira via, de fato, foi enterrada. Vocês estão falando que o Dória seria vice da Simone? Não, quem falou foi Paulo. Ao contrário. Dória, a Simone seria... Aqui tem a torcida do Guga e tem a torcida do Paulo. Não é torcida eu odeio o Dória, todo mundo sabe disso, e eu concordo com o Paulo. A Simone vai ser Gente, câmera close em mim, por gentileza. Câmera close.
Sabe o que aí que tá? O Adrilles agora, câmera close no Adrilles, o Adrilles agora vai fazer justamente a torcida. O que eu trouxe aqui foi análise objetiva da realidade. Sabe o que vai acontecer? Simone, Dória, Simone, não vai aglutinar os votos. Primeiro que os votos, um tem 2, um tem 1. Aí 2 mais 1 é 3. Ou seja, é nada. Simone, o Bivar não tem nada, é 0. O Leite tem 2, no máximo 4. Sabe o que vai acontecer? Não vai somar 2, 3 e 4, vai ficar com o Dória, se o Dória for o candidato, ou com a Simone, que tem 1, vai ser 1 ou 2%, e esses votos vão se dispersar, sabe para quem? Para Lula ou Bolsonaro. Por quê, meu caro telespectador? Essa análise que a gente está fazendo aqui é só de mídia. O povo não está nem aí para a terceira via, que não tem voto, não tem representatividade, não tem nada. Essa eleição tem tudo, ao que eu estou percebendo, para ser decidida no primeiro turno. É Lula e Bolsonaro, e Bolsonaro e Lula. Eu nunca vi candidatos com 1% deixarem vocês tão enfermos. A gente é pautado, a gente é obrigado a falar desses naninhos. A gente não está na pauta, meu filho. Se a gente escolher essa pauta, acabei de falar que o povo eles ignoram a estrutura de um. Imagina, você une. Mas é você que pauta, é o filho que pauta. MDB. O povo não está nem aí. Viam o Dória em tudo. Isso é para dar calor na MDB, pelo amor de Deus. com PSDB, com União Brasil, é muito dinheiro, é muito tempo de TV, é muita estrutura no país inteiro. Teve um comentarista que falou isso aqui em 2018. A máquina partidária, o tempo de televisão, mas não adiantou nada. 3% eu aposto que ele passa. Isso, 3%? 3% eu aposto. Você tá falando do 3% eu concordo. 3 eu aposto. 3% você tem ele toda a razão. 6. 4%. 6. Dorinha, 4%. 6. Vamos lá, você chega lá agora. 7. Até 7 ele vai. 4% vai ser uma... 5% agora é chega lá. 7 chega lá. vai. 6. A Carmen 6. Pelo amor de Deus.